Boa noite, egressos do nosso curso de Engenharia de Produção. Eu sou o professor Fernando Braga de Souza, sou também coordenador do nosso curso de Engenharia de Produção EAD do UNAR. Hoje eu vou estar falando para vocês sobre as atividades complementares do nosso curso. Elas são obrigatórias, né? Elas estão de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, número 9.394 de 1996, da Resolução número 2 de 18 de junho de 2007 e também com o parecer da CNE de número 239 de 2008. Bom, a nossa carga horária de atividades complementares do UNAR, ela é de 200 horas, tá? E essas horas devem ser realizadas de acordo com as atividades propostas em cada eixo, que eu vou estar explicando quais são cada eixo nos próximos slides, respeitando um mínimo de 20% de carga horária para cada eixo. Ou seja, se a nossa carga total é de 200 horas, o aluno deve fazer no mínimo 40 horas em cada eixo. Então, nós temos o primeiro eixo, que é o tipo de atividade científica ou acadêmica. Tá? Quais atividades se enquadram em científica e acadêmica, né? O aluno pode fazer um artigo e publicar nas nossas revistas do UNAR, que isso vai valer 30 horas. Né? Ou seja, um artigo publicado em uma revista, no caso na nossa, valem 30 horas. Se forem outras revistas externas, vale 20 horas. Se o artigo for publicado em outros meios de divulgação, vale 5 horas. No caso, eles podem ser publicados em outros congressos, por exemplo. Tá? Se for publicado em anais de eventos científicos, elas valem 5 horas. Se o aluno participar de algum congresso, vai depender do número de horas que tiver declarado no congresso. Tem congresso que dura 2 dias, tem congresso que dura 5. Então, as horas vai depender da carga horária que teve esse congresso que o aluno participou. Se ele apresentar um position paper, isso vale 5 horas. Se o aluno participar em cursos de extensão relacionados à área de formação ofertados pela instituição ou não, ou seja, esse curso de extensão pode ter sido ofertado por nós aqui pelo UNAR, ou pode também ter sido ofertado por outras instituições. Isso também vai estar ligado ao número de horas desse curso de extensão. Né? Então vai ter curso de extensão que dura 2 horas, vai ter curso que vai durar 20, 30 horas, depende então dessa carga horária. E das palestras que o aluno assistir na nossa midioteca, valem 2 horas cada uma. Tá? Essas palestras, elas acontecem ao longo do ano. Elas podem acontecer em algum evento separado, de um dia só, pode acontecer nas nossas jornadas de curso, pode acontecer durante o nosso congresso científico. Tá? Então, tudo isso é divulgado lá no portal do aluno. E caso ele participe, esse tipo de atividade vale 2 horas. Um outro eixo que o aluno também tem que cumprir no mínimo 40 horas é a parte cultural. Tá? Então, ele pode participar de cursos de extensão não relacionados à área de formação, por exemplo. O nosso aluno ele participou lá de um curso de extensão da área de gastronomia, por exemplo. Né? Ele pode participar e valer horas complementares? Sim, só que não vai valer nas horas anteriores, que é aquela científica e acadêmica, porque não está relacionada à área de formação do aluno. Então, ela vai entrar em hora cultural. E o número de horas que vão ser habilitadas para o aluno vai estar de acordo com o número de horas que teve duração desse curso de extensão. Palestras também não relacionadas à área. Então, vai depender do número de horas da palestra. Tem palestra que dura apenas 1 hora, tem palestra que dura bem mais.
Então, se o aluno assistir um filme, né, com apresentação do resumo, comentado, né, comprovante de entrada, no cinema, por exemplo, ele tem 2 horas. Feiras de exposições, 5 horas. Visita a exposições, feiras, museus e mostras com acompanhamento de um guia, 5 horas. Visita a museus, visitas também a outros tipos de exposições, valem 2 horas. Tá? A parte de leitura de livros da área ou correlatas, elas valem 10 horas. Né? Lembrando que tudo, pessoal, é com a apresentação, né, de uma resenha, de um resumo, tá? E uma foto da capa do livro, no caso de uma leitura de livro. A peça teatral vale 4 horas. A viagem mediante aprovação prévia e definição das atividades a serem consideradas vai depender dessas horas dessa viagem que o aluno fizer. Então, por exemplo, se ele fizer uma viagem que ele vai visitar um museu, né, ou uma biblioteca histórica em alguma outra cidade, né, então tudo isso vale em horas culturais. E por fim, nós temos o terceiro eixo, que também tem que ser cumprido no mínimo 40 horas, que são as horas de responsabilidade social. O que seria isso? É um trabalho social, um trabalho assistencial. Né? O que mais? Prestação de serviços em questões ligadas à cidadania, à família, inovação na dinâmica de bens e produtos, realização de serviços, saúde, educação, moradia. Então, quais são as instituições ligadas a isso, por exemplo? Então, pode ser que o aluno seja ligado a uma igreja, ou algum tipo de cultura que ajuda a comunidade. Ele pode pegar uma declaração, fotos da instituição, né, e comprovar. Quais outras instituições? Ele pode participar de uma campanha de agasalho, de uma doação de alimentos, arrecadação de alimentos. Ele pode participar de um trabalho ligado a moradores de rua, na associação de alcoólatras anônimos, pode participar em trabalhos ligados a orfanatos, a maternidade. Então tem uma série de locais que são de responsabilidade social que o aluno consegue comprovar. Tá? Também atividades complementares nessas áreas. Então quais são as atribuições do aluno? O aluno tem que providenciar uma documentação que comprove a sua participação. Né? Independente do eixo, tem que comprovar. Registrar essas atividades de acordo com o formulário padrão. Então, nós temos um formulário no sistema que fica lá para o aluno, que está lá no ambiente virtual de aprendizagem, no AVA. Ele tem que preencher esse formulário. Tá? Relatar as atividades realizadas, linguagem clara, coesa, simples e correta, de acordo com a norma culta do formulário, né, para relatório dessa atividade. Desenvolver um texto analítico sobre a contribuição que essa atividade teve para a vida acadêmica e pessoal do seu aluno. Encaminhar depois essa documentação via sistema. Tá? E cumprir, né, essa carga horária em cada eixo. Então, alguns avisos importantes. A atividade complementar só será validada pela coordenação se no caso desse curso, né, dessa atividade que ele fez, estiverem anexados os documentos comprobatórios lá no sistema. Então tem que comprovar para que a gente consiga validar essas horas para o aluno. Tá? Caso não tenha essa comprovação, a atividade será invalidada e o aluno deverá postar novamente. Outra vez importante é que se o discente não deverá inserir 2 ou mais atividades distintas no mesmo chamado, ou seja, ele vai inserir cada atividade separadamente no sistema, ok? Para que a gente possa analisar
e validar ou invalidar cada atividade em separado, para ele saber quais foram validadas ou não. Então, o nosso atendimento, ele é feito via e-mail, via chat pelo portal e atendimento telefônico. Tá? Mesmo por telefone, o aluno não gasta com ligação, porque nós temos um número de 0800, que no caso é o 0800 722 8030. Os e-mails são respondidos em até 48 horas e os alunos também têm os horários de atendimento de cada tutor, caso ele queira um atendimento mais rápido. Ele pode já ligar no horário que o tutor estiver na instituição. Por quê? Cada disciplina tem um tutor diferente. Então, lá nós temos os horários de cada um responsável por cada área. E a nossa equipe de tutores é composta pela Afra, pela Cíntia, pelo Dani Bruno, pelo Danilo, pela Fabiana, Fernando, no caso eu, Gabriela e Marina. Temos também o Pedro, a Sandra, o Robson e a Raquel. Obrigado a todos. Estou à disposição através do telefone ou através desse e-mail que está na tela, fernando.braga@unar.edu.br. Obrigado.